Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Reunidos em torno da Palavra do Senhor, para o nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. A Palavra de Deus todos os dias, conduzindo e iluminando a nossa vida. Como é bom, Senhor, se colocar diante da Tua presença para sermos iluminados e conduzidos pela Tua Palavra. Por isso eu convido você que nos acompanha nesse programa a cada dia para nos colocarmos diante da presença de Jesus, Palavra viva, Palavra eterna, Palavra de Deus ao nosso coração. Jesus, venha ao nosso encontro. Jesus, venha em nosso socorro. Venha em nosso auxílio. Socorre nossa miséria, socorre nossa fraqueza. Socorre-nos, Senhor, com a Tua Palavra, porque a Tua Palavra traz vida e luz ao nosso coração. Senhor, nós precisamos de Ti. Nós precisamos nos alimentar da Tua Palavra. Nós estamos suplicando que a Tua Palavra, ela alimente o nosso coração. Teu Espírito faz nova todas as coisas. Teu Espírito que inspira, Teu Espírito que cria e recria. Recria agora em nós um Espírito novo, um coração novo, modelado, direcionado, conduzido pela Tua Palavra. É assim que queremos viver, é a Tua vontade, Senhor, que nós queremos realizar em nossa vida. Eis-nos aqui, Senhor, fala ao nosso coração. Nós vamos nos sentar em torno da mesa da Palavra para que possamos nos dedicar a esse estudo orante da Palavra de Deus, onde Deus mesmo deseja falar ao nosso coração. Abrindo sua Bíblia no livro do Gênesis, nós estamos no capítulo 21. Gênesis 21, os versículos de 1 a 34. Vamos estudar hoje todo esse capítulo 21. Importante dizer que mesmo quando fazemos trechos maiores, capítulos maiores das Sagradas Escrituras, não fique preocupado com toda a extensão do capítulo. Fique preocupado com o essencial. Fique preocupado com aliás, nem fique preocupado, fique focado no essencial. Fique focado na mensagem que Deus falar ao nosso coração por um versículo, por 2 versículos, ou até por algumas palavras, frases que Deus fala ao nosso coração. Não se preocupar muito com o contexto teológico ou com explicações hermenêuticas. O mais importante é deixar que a Palavra de Deus fale ao nosso coração. Então, no versículo 21, no capítulo 21, o Senhor deu atenção a Sara como havia prometido e cumpriu o que lhe dissera. Já logo de início, o versículo 21 nos dá um princípio. Deus é aquele que cumpre o que promete, que cumpre aquilo que Ele mesmo diz. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na velhice. Nós muitas vezes não experimentamos as promessas de Deus em nossa vida porque nós somos imediatistas. Nós sofremos o mal terrível da ansiedade, onde nós queremos as coisas para aqui e agora. E Deus não se prende ao nosso tempo, à nossa lógica. Deus é o Senhor do tempo. Então, as coisas se cumpriram para Sara num tempo que humanamente era até impossível. Foi na sua velhice que ela concebeu e deu a Abraão um filho, no tempo que Deus havia predito. Qual é o tempo da predição de Deus? Não é o meu tempo, não é a minha prece, não é a minha ansiedade, não é este que é o tempo de Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que lhe nascera de Sara. Abraão circuncidou o filho Isaque no 8º dia, como Deus lhe havia ordenado.
São princípios que é importante. Abraão é um homem temente a Deus. Temente quer dizer, anda sempre na presença de Deus e obediente a Deus. Abraão é aquele que coloca as ordens de Deus em prática na sua vida. Quando vamos conhecendo a história de Abraão, nós vamos percebendo como é que um homem de Deus é formado. Um homem de Deus é formado no temor ao Senhor e na obediência ao Senhor. O temor ao Senhor é um homem que é sempre justo, ele anda sempre na presença de Deus. E, ao mesmo tempo, ele está sempre atento para obedecer a Deus. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque, e Sara disse: Deus me fez sorrir, e todos os que souberam vão também sorrir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara haveria de amamentar filhos? Pois eu lhe dei um filho na minha velhice. O sorriso de Sara é o sorriso que Deus lhe dá quando as promessas de Deus se cumprem em nossa vida e a gente acolhe aquilo como dom de Deus. O nosso sorriso é um sorriso divino, é um sorriso que não vem simplesmente de sorrisos humanos, mas é sorriso que nos vem daquilo que é a nossa experiência, é a nossa união com o Senhor. O que se segue a partir do versículo 8 é um relato muito difícil, muito duro, porque não vamos se esquecer que Abraão já tinha um filho. Ele teve um filho com Agar, que era a escrava de Sara. E quando o menino Isaque foi crescendo, o filho, né, de Sara começou a brincar com o filho da egípcia, Agar. Quando Sara viu isto, óbvio que ela ficou com raiva, ressentida, magoada, e disse: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com meu filho Isaque. Sara age por seus impulsos humanos e ela não consegue conceber jamais no seu coração que o seu filho vai conviver com um filho de uma escrava, principalmente por toda aquela situação anterior, que óbvio Sara não superou, onde Agar tinha desprezado Sara, porque Sara não pôde conceber um filho e ela sim deu um filho a Abraão. Por isso o desprezo de Sara por Agar, por isso o desprezo também de Sara pelo filho de Agar, no caso Ismael. Que nos sirva de lição o contrário. A palavra de Deus tem essa chamada. Sara não é o melhor exemplo de desprezo por uma criança ou por uma mulher. Sara age no seu impulso humano, age dentro daquilo que está dentro dela, que é toda essa mágoa e toda essa incapacidade humana que ela ainda não tem de superar essa situação. Para que a situação não fique mais complicada, porque Deus é aquele que conhece todas as coisas, Deus então, aliás, é bom lembrar que Abraão ficou muito desgostoso, muito triste, muito arrasado. Afinal de contas, aquela criança também era filha dele, Abraão. Mas Deus então disse, está lá a ordem de Deus no versículo 12, não te aflijas a propósito do menino e da escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que terás uma descendência que levará o teu nome. Então, primeiro, essa é a ordem de Deus. Olha que ordem maravilhosa. Não te aflijas. O coração humano começa a se afligir com as perturbações, com as inquietações, com as contrariedades. Onde é que está Deus? No meio de todas essas contrariedades que eu estou vivendo. Está me consolando, pedindo para eu não me afligir, porque é Ele que vai cuidar de mim, Ele que vai direcionar todas as coisas
quando eu permito que assim Ele o faça. Mas a promessa de Deus continua. Aqui é uma ordem, no versículo 13, uma promessa. Mas também do filho da escrava farei uma nação, por ser descendência tua. Ou seja, Deus é aquele que vai contornar as coisas para que elas não se tornem piores, porque a convivência entre os dois não será possível, porque as duas mães não terão como conviver, porque Sara não vai admitir. Mas mesmo indo para longe, Deus promete que irá abençoar o filho de Agar. E é isso então que nós vemos acontecer. Mas lá na frente, nós vamos lá no versículo 17, quando Deus ouviu o choro do menino. De lá dos céus, o anjo de Deus chamou Agar, dizendo: Agar, que tens? Não tenhas medo, pois Deus ouviu o choro de Ismael, o choro dessa criança, do lugar onde está. Levanta-te, toma o menino, segura-o pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então aqui está uma ordem de Deus para ela, a partir então desse versículo 17 e depois, sobretudo, o versículo 18. Levanta-te, toma o menino e o segura pela mão, porque eu farei de ti uma grande promessa, ou melhor, uma grande nação. Aqui está uma grande promessa do Senhor. Nós vamos agora escutar o Padre Antônio Xavier, que vai também trazer para nós mais chaves de compreensão para esse nosso estudo orante da Palavra de Deus. Certos problemas familiares são sempre complicados, não somente nas famílias de hoje, nas famílias de ontem, mas inclusive nas famílias que são apresentadas na Sagrada Escritura. E esse capítulo 21 do livro do Gênesis nos mostra isso. A promessa realmente se cumpre, ao menos mais um degrau dessa promessa, que é o nascimento de Isaac, o filho de Abraão e Sara. E quando Isaac nasce, é motivo de grande alegria. Ele não somente é o filho do sorriso, mas vai gerar muitos sorrisos a partir do seu nascimento. Mas isso também vai atiçar aquele problema entre Sara e Agar, porque o ciúme de Sara vai ser terrível e vai dividir essa família. Lembrando que o modelo de família aqui não é só pai e mãe, né? É pai, mãe, os seus filhos, e os escravos também fazem parte da família, num outro nível, né? Não na família genética, né? Mas fazem parte daquele grupo ali também, porque é uma realidade muito mais comparável com uma tribo. E aqui nós vamos ter uma cisão gigantesca e, infelizmente, Agar vai ter que ir embora com Ismael, porque Sara está tomada de inveja e de ciúme em relação a Agar e ao seu filho. O que a inveja e o ciúme não faz, né? O que acontece? O anjo que alcança Agar no meio do caminho, ele vai fazer uma promessa, que surgirá um outro povo a partir de Ismael. E realmente surge um outro povo a partir de Ismael. Serão aqueles reconhecidos hoje como sendo os árabes, né? Embora tenha algumas coisas históricas a serem vistas também, mas são aqueles que se identificam com os filhos de Ismael. Realmente um povo que realmente é bem grande, bem numeroso, mostrando que Deus não falha na sua promessa, mas houve uma divisão. O ciúme e a inveja dentro de uma família são terríveis. Isaac seria o filho da promessa, mesmo que essa página da Sagrada Escritura não tivesse um fim tão trágico, de uma mãe que tem que correr com o seu filho buscando uma forma de poder salvá-lo, porque ela nada tem. E mostra que Deus é o socorro, inclusive dessas pessoas. E estabelece ali, então, uma outra aliança, diferente, mas que tem o mesmo objetivo. O objetivo é que Deus ali também se revele. Mas vejam só, Sara, tomada pelo seu momento de felicidade, impõe um sofrimento terrível a Agar e risco de morte para uma criança que era inocente. Vejam só, mesmo aqueles que fazem parte da promessa são capazes, às vezes, de atitudes que mais adiante podem se arrepender amargamente. Mas Deus permanece fiel e cuida de cada coisa do seu jeito, no seu lugar, no seu tempo. Estou aqui meditando a palavra de Deus no meu coração e como guardei como mensagem para mim esse versículo 12, que
também foi uma ordem de Deus. Não te aflijas a propósito do menino e da escrava. Porque eu imagino como ficou aflito, como ficou angustiado o coração de Abraão, sempre temente a Deus. Se teve filha, o filho da escrava que teve, é porque quis até fazer a vontade de Deus. E agora que o seu filho da promessa chegou, o que fazer diante dessa situação, sendo que a sua própria esposa está rejeitando aquela criança, bem como a mãe dela. Mas não te aflijas, Abraão, porque eu estarei contigo, eu estarei cuidando de todas as coisas. Aquilo que Deus está dizendo a Abraão, está dizendo a mim e a você. Não te aflijas, não te atemorizes, não se preocupe, porque Deus está cuidando de todas as coisas. Eu me dirijo a Jesus, palavra viva, palavra eterna do Pai, palavra viva que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Cuide de todas as minhas aflições, Senhor, de tudo aquilo que preocupa, atemoriza o meu coração. Não me deixes perecer por causa das minhas aflições, dos meus temores, dos meus receios, das agonias que muitas vezes bate à porta do meu coração e me deixa aflito, tenso, preocupado. Eu coloco todas as minhas preocupações, todas as minhas aflições diante da Tua presença. Que nenhuma delas, Senhor, me deixe atemorizado, tenso, preocupado, porque eu sei que o Senhor cuida de todas as coisas e em Tuas mãos eu coloco todas as minhas preocupações. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja abençoando, guardando, protegendo você. Até o nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.